Meus irmãos, com a paz de Jesus, amém? Amém. Também nossas Bíblias, do Evangelho de João, capítulo 4, vou ler do verso 21 até o verso 24, amém? Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Nós sabemos que cada um de nós atravessa uma fase em que as nossas vidas anunciam silenciosamente para cada um de nós uma realidade. Alguns mais infantis, outros estão na adolescência, outros na idade de descobrir novas coisas, responsabilidades. Os mais velhos, que também estão descobrindo muitas e muitas coisas. Eu entendo que é uma coisa muito perigosa da parte de Deus você sustentar na sua vida uma fábula espiritual. E a palavra de Deus, ela nos mostra muito claramente que nós precisamos entender que Deus é uma pessoa verdadeiramente santa, uma pessoa separada, e que veio, na verdade, para se servir à vontade dele. É muito comum as pessoas pensarem que Deus quer fazer a nossa vontade, mas na verdade primeiro você entra na vontade de Deus e depois Ele faz a tua vontade. Mas ocorre que fazer a vontade de Deus não é uma coisa tão simples como nós pensamos, mas também não é impossível. Quando você tem uma graduação, você tem vários níveis. Deus é a pessoa de um nível muito elevado, mas muito elevado, porém alcançável. Então nós precisamos entender que quando Deus pede algo, Ele sempre pede de uma maneira que seja perfeita e fala entre nós de forma muito gloriosa. Então o culto começou, a irmã Rosângela trouxe uma adoração no sentido de que nós precisamos invocar a Deus para que Deus esteja em nosso meio. Deus é Espírito e nós temos a materialização da nossa vida, ou seja, nós somos matéria. E através da nossa matéria, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta entre nós. Ouvimos a manifestação do concerto da irmã Kelly, foi um concerto muito glorioso, em que demonstra a realidade de uma necessidade que às vezes está apagada. E parece que não é necessidade. Ela, com muita coragem, disse que, primeiramente, a palavra tocou muito a ela, no que diz respeito ao uso da língua. E ela mesmo já sentiu a espada do Espírito na vida dela antes mesmo de trazer uma palavra. A irmã Rosângela mostrou a alegria dela de um contentamento em que a situação era difícil, a regressão em 2013, a irmã Marcela fez uma defesa, se sentindo incapaz, ou não incapaz, mas se sentindo que não alcançava a gratidão que deveria ter a Deus, considerando o conhecimento que ela tem, a palavra citada no livro da lei. O que eu quero dizer, irmãos? Quando você chega na casa de Deus, você deve entender que cada um de nós tem uma contribuição para dar. E quando você olha para essa contribuição, Deus não vai trazer uma contribuição em que você não esteja necessitado. Todos nós temos uma necessidade aqui, todos. Eu não sei qual é o grau, a profundidade, a altura ou a largura, mas eu sei que nós temos uma necessidade. E eu vejo que dentro de um contexto da necessidade espiritual, é bom materializar aquilo que você tem no seu coração e que, na verdade, ficou bem claro hoje. E eu vi o afogueamento espiritual, até mesmo no esquisito presbítero, mas eu vi com que convicção, com que compromisso, com que essência espiritual ele fez uma oração. Eu quero dizer aos irmãos que resultado você não adquire da noite para o dia. Você adquire quando você começa a entender o que Jesus Cristo está falando na palavra, considerando o texto lido.
ele está diante de uma rivalidade. Ou seja, os samaritanos tinham rivalidade com os judeus. Qual era essa rivalidade? Os judeus tentavam sustentar uma fábula espiritual, considerando que a ausência da palavra no que diz respeito a uma interpretação genuína. Eles não tinham essa interpretação e faziam aquilo que queriam, segundo a vontade deles. Mas a maior rivalidade também que havia entre eles é que os samaritanos diziam que tinham que adorar no Monte Gerizim, e os judeus diziam: bom, não é no Monte Gerizim que vai adorar, tem que adorar em Jerusalém. E por fim, Jesus vai e diz uma palavra muito gloriosa: vós adorais o que não sabeis. Meu Deus. Eu quero dizer aos amados irmãos que quando nós olhamos para Deus, nós temos que a exigência de Deus amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o entendimento, Aleluia. de todo o poder. Ou seja, amar a Deus é você conseguir, de uma forma espiritual, separar a criatura, a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua impotência, a sua insignificância. Você pega a criatura e na essência da sua alma, você começa então a adorar a Deus. Por quê? Porque eu consigo separar se eu realmente tivesse a essência de entender que Deus pede um amor profundo e como Ele é que nós temos o amor ao nosso próximo. Na casa de Deus, nós temos que trazer as nossas devidas homenagens a Deus, considerando que eu tenho a convicção de que eu posso ajudar. E muitas das vezes nós ficamos assim enraizados numa situação muito subjetiva, ou seja, você pode fazer, como disse a irmã Marcela, mas estacionar não pode, não fazer. Você fica numa situação em que Deus olha: bom, tudo bem, você pode, mas vai descruzar os braços, vai tirar as correntes das pernas, ou até mesmo a algema das mãos, ou vai continuar vivendo de palavras? Quando comecei a tomar conhecimento dessa palavra, eu comecei a observar diante de Deus que a intervenção de Jesus Cristo era para suspender, ou seja, ele veio impugnar diante dos samaritanos. Ele quis dizer o seguinte: essa adoração deve ser invalidada, essa adoração deve ser, na verdade, ignorada. Porque ele diz: vós não sabeis o que adoreis. E eles não sabiam. Por que os samaritanos não sabiam? Porque você, quando começa a entender da parte de Deus, você começa a observar que existem compromissos, sabe, ordinários dentro de um contexto que você começa a conhecer a pessoa de Deus e você ganha um peso espiritual. Então a sustentação espiritual é muito mais sólida do que você imagina. Mas por quê? Eu ganhei um peso. Jesus está dizendo: vós não sabeis o que adorais. E na casa de Deus, às vezes, é muito comum você não obter o devido resultado que você espera, às vezes, por anos. E por que o resultado não vem? A adoração, ela é uma adoração em que não há essência. É uma adoração em que você faz, em que não há, na verdade, uma doação espiritual de interior. Ou seja, você não está doando o seu melhor compromisso, você não está doando a sua autenticidade humana. Você está fazendo um barulho, alguma coisa na sua casa, e alguém vai dizer: mas eu estou orando. Mas peraí, se não fosse necessário a intervenção de Jesus diante dos samaritanos, eles poderiam continuar fazendo a adoração deles, e Jesus ia dizer: olha, continua dessa maneira que vocês vão ser ouvidos. Não. Nós adoramos o que sabemos, mas vós não adorais. Vós adorais aquilo que não sabem. Pois a salvação vem dos judeus, ou seja, a salvação vem dos judeus. Aleluia. E essa matéria, essa doutrina, é claro que os samaritanos não dominavam mais do que os judeus. Quando nós estamos na casa de Deus, há uma certa realidade dentro de cada um de nós, e cada um de nós é como se fosse um vulcão espiritualmente preparado pelo Espírito Santo para trazer uma ajuda a cada um. Então cada um
temperatura espiritual em que diz, bom, eu acho que eu sou um foguete, mas na verdade o meu desejo é ser uma bomba, mas uma bomba espiritual que eu possa ajudar. Aleluia. Você acha que já passou de foguete? Bom, eu acho que eu tenho bastante coisa da parte de Deus, mas eu quero trazer mais, ensinamentos, eu quero trazer mais base, eu quero trazer mais realidade, eu quero trazer mais resultado. Mas isso vem na minha cabeça? Não. Quando a gente entende a preocupação de Jesus em coibir que aquela adoração era uma adoração que não iria surtir efeito positivo, muito pelo contrário, uma adoração que iria surtir um efeito negativo. Adorar a Deus e você conseguir entender que Deus completa a nossa vida com mais uma pausa, dizendo para você, bom, você passou por essa fase, agora vou te levar para outra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus auxilia que não para de maneira alguma com novidades na nossa vida. Até porque, irmãos, Jesus Cristo parou com sabedoria, ele faz uma intervenção. O que ele quer em busca diante dos samaritanos? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, aqui não tem verdade entre vocês. Os samaritanos não são verdadeiros. Os samaritanos não têm compromisso, como deveriam ter um compromisso olhando a doutrina que os judeus, na verdade, tinham. E de antemão, Jesus Cristo invalidou aquela adoração dos samaritanos. Quando nós estamos na casa de Deus, você deve entender o seguinte: estreito e apertado é o caminho que leva ao céu. É estreito, é apertado. Mas por quê? Porque enquanto você insistir com uma adoração que ela não tenha a essência de você realmente se separar e reconhecer a tua pequenez, a tua pequena força, a sua insignificância, eu vou adorar, porque eu sou criatura. E eu preciso do Criador. Mas eu fui doutrinado. Ou seja, eu tenho uma escritura atrás de mim que me diz como eu devo adorar a pessoa de Deus. Mas devemos entender o seguinte: cada um de nós quer resultados. E nós vemos que os samaritanos se inclinavam num modo de vida errado, porque eles já estavam conflitando com Cristo, com Deus, e estavam também, na verdade, na sua essência, numa adoração enganosa. Então a revelação que Deus tem para nos ensinar é que você não deve criar um modus operandi conveniente à sua adoração humana. Você não pode criar isso. Porque quando você está criando um modus em que você vai ser tão quanto rejeitado como foram os samaritanos. E é muito comum a pessoa desenvolver um modus operandi em que ele é o autor da adoração. E aí ele fica anos e anos, e ele diz: graças a Deus, Deus está na minha vida. Deus falou, estou na sua vida. Seu modo de oração, de adoração, não me convém, não me agrada. Por que isso é importante, irmãos? Que nós venhamos a olhar a revelação de Jesus Cristo no capítulo 4, 22. Jesus está dizendo aqui para essa mulher samaritana, através de uma palavra, ele está dizendo porque a salvação vem dos judeus. O que é a salvação, irmãos? Eu olho para a minha vida, eu começo a ver que estou descompensado. Eu começo a ver que eu preciso do apoio espiritual de Deus. Então eu preciso do mundo espiritual de Deus. E esse mundo, assim como ele está trazendo aqui um apoio nesse momento aos samaritanos, ensinando também aos discípulos, está dizendo para eles assim: olha, é importante você ver que a adoração não é o que você queira fazer. Seguindo suas tradições, seguindo sua conveniência, eu faço uma oração, ou dentro do ônibus, ou dentro do carro, eu não me ajoelho, sabe? Mas importa que Deus me ouve. Não, você está errado, ou você está errado, está completamente errado. O que é importante, irmãos? Que a nossa adoração esteja alinhada com a vontade de Deus. Porque se nós tivermos uma adoração alinhada com a vontade de Deus, nós não vamos ter problemas entre nós de cada um pensar a mesma coisa. A criança vai pensar a mesma coisa, o adulto vai pensar, o mais velho vai pensar. Qual é a adoração? Nós pensamos a mesma coisa. Mas por quê? Porque nós seguimos uma doutrina bíblica. Então eu não vou pensar uma coisa diferente. E se algum irmão pensa diferente, eu tenho certeza que em determinado ponto ele vai começar a achar
que ele seguir as tradições, ou as crenças, ou a conveniência que ele deseja seguir, ele vai estar completamente equivocado. Por que eu digo isso, irmãos? Quando Jesus aparece, ele começa a ver o que é dentro de cada um de nós, o que você tem de essência realmente de Deus. E quando você começa a ver a pessoa de Deus, você começa a ver alguns valores que eles vão se manifestar ao longo da vida. Aleluia. Então, por exemplo, eu estou trazendo uma palavra, mas nos últimos dias, graças a Deus, tem dias que isso ocorre, Deus me visita muito. E o mundo espiritual de Deus desce como uma coisa natural para mim. Aleluia. Mas qual é a realidade que eu faço um confronto e alguém vai perguntar, mas como o senhor consegue isso? Eu estava falando para a irmã Rosângela e ela estava dizendo para mim que gostaria muito de ter mais experiências com Deus. Eu acredito que muitas pessoas também querem ter mais experiências com Deus. Só que você tem que entender que Deus não tem hora para chegar. Aleluia. Nem hora para te dizer, bom, dia tal eu vou te visitar. Você tem que se acostumar a cavar um poço em que você nunca vai ver o fundo. Aleluia. Eu estava falando para você que quando eu era garoto, nós pegávamos um bichinho lá em Niterói, chamado tatuí. E quando a pessoa acaba em cima, vem tudo pequenininho. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu fazia questão de pegar lá embaixo, eu pegava os maiores tatus, grandes. E os meninos foram criados comigo, Fernando, Toninho, só pegaram pequenininho. Espiritualmente, o que eu quero dizer? A necessidade de você entender, eu tenho que cavar um poço espiritual. Então, quando você coloca a adoração, ela vai entrar num refino da sua vida. Então, eu falei para a Rosângela, é algo que você tem que buscar e vigiar de uma maneira tão grandiosa, porque alguns nomes de algumas pessoas que eu conheço, às vezes eu sei que eles aborrecem tanto a Deus que eu não empresto nem meus lábios para falar sobre essas pessoas. Por quê? Porque eu sei que Deus não gosta de falar sobre elas. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa com uma vida contrária, uma vida antagônica, uma vida em que há uma rivalidade contra Deus, você não está odiando aquela pessoa, mas eu nem toco no nome por causa da pessoa de Deus. E às vezes a pessoa está entrando na igreja, ela não entende, ela fala de A, de B, o que Deus está dizendo, nem toca, nem usa teu nome, teus lábios para falar sobre essa pessoa. Por quê? Essa pessoa me incomoda. Essa pessoa é uma pessoa que é um rival declarado e não quer uma coalizão espiritual de salvação. Essa pessoa me aborrece. Então, quando você tem a Espírito Santo de Deus, eu começo a ver que eu converso com A, com B, com C. E sobre esse, eu não toco no nome. Por quê? Porque é uma pessoa que dá continuidade a uma rebeldia com prazer, com graça e com satisfação. E se realmente você faz uma adoração a Deus, você deve começar a entender essas coisas de uma forma espiritual. Quando Jesus Cristo chega aqui perante os samaritanos, o que ele viu? Não há sinceridade. Porque quando você começa a entender a pessoa de Deus, você começa a entender que vai se mover, vai se mover. Deus se move na tua vida, na vida, mas não no sentido de que você vai alcançar Deus com teus olhos por bel prazer. Você vai alcançar porque Ele vai movimentar o mundo dele ao redor de você. Eu estava esses dias agora, acho que 2 dias atrás, 3 dias atrás, e Deus me deu uma visão. Eu vi que Ele estava lá de longe. Eu vi que Ele não estava nesse mundo, estava em outro mundo de Deus. E alguém gritava assim: Sérgio Gomes! Eu estava bem longe. Aí ele gritou de novo: Sérgio Gomes! Eu fiz assim, eu estava longe. Eu fui andando, eu estava longe. A pessoa chegou para mim e perguntou. Quando eu vi a estrutura, eu falei: eu sei que estamos na parte de Deus. Ele me fez umas perguntas e depois me perguntou assim: você é cristão? Eu falei: sim, eu sou.
que você se tornou cristão? Eu falei assim, eu fui alcançado pela mensagem da cruz. Você foi alcançado pela mensagem da cruz? Eu falei, foi. E eu ouvi que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém tem ao Pai senão por ele. Mas quando eu respondi aquele homem, estou sempre espírito aqui. Eu não respondi aquele homem, eu sabia que estava falando com alguém celestial. Mas a minha convicção é chegar e dizer, eu fui alcançado, mas eu não tremo. Então a convicção é de que eu posso fazer minha contribuição para os irmãos. Eu não vim aqui fazer barulho como pastor, como pregador, não. Eu quero dizer para você que eu tenho certeza absoluta que a adoração perfeita a Deus é muito sagrada. Eu não acho esse tempo. E por que esse assunto é muito importante, irmãos? Porque existem coisas que você deve entender. Que da adoração, ela pode se tornar uma adoração vazia e repleta de corrupção. Ou seja, é tudo que Deus não quer, mas você não vê a realidade, a necessidade de ser mais pura como mulher, mais puro como homem. Porque alguns hábitos, alguém vai dizer para você, mas isso são usos costumes. Que usos costumes? Eu nunca encontrei ninguém nas visões e revelações que Deus me deu, nunca encontrei uma mulher diferente, nunca encontrei um homem diferente que você dissesse, olha, eles são assim, não. Eles são sempre diferentes. E eu já encontrei famílias, já encontrei com vários seres celestiais. E o que eu quero mostrar, irmãos, que a adoração é muito importante. Quando você tem um entendimento que você tem uma adoração a Deus, você começa a trabalhar a qualificação dessa adoração. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa vai adorar a Deus, alguém fala, não importa a intenção, não, você está errado. Não importa a intenção. Por certa ocasião eu vi, esqueci o nome dele, aquele surfista, Medina, e ele foi fazer uma oração a Deus antes de começar o trabalho dele no mar, no campeonato, uma das vezes sem camisa, de short, e faz uma oração. Se você olhar para a realidade que quem Deus é claro que ele não vai receber uma oração em que a pessoa não tem, sabe, um temor a Deus, não tem temor. A classificação é maior, né? Muito maior. E quando você vai falar em um lugar de pessoas que são pessoas humanas, o diretor, o capitão, o tenente, a pessoa fala, quase vai ajoelhar para ele. Aí a pessoa diz, quando eu vou casar, eu vou com essa roupa, eu não vou com a outra. Você acha que essa pessoa, Deus, o dia que você vê todo aparato que ele tem, todo grau de poder, glória, separação, porque na minha cabeça, eu não sei se na cabeça de todos, o excesso, né, de inúmeras experiências, eu tenho uma visão diferente, porque eles separam o que é, na verdade, de corrupção daquilo que é santo, ele separa. Então, o que a gente entende por isso? Adoração é algo que você tem que fazer muito, mas muito voltado para Deus. Ou seja, eu não posso de maneira alguma começar a criar modos de oração achando que a conexão da minha intimidade vai chegar até Deus, porque eu sei que não vai. Ele diz, importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Esse ponto é muito importante, presta atenção no que eu vou falar para você. Existem algumas coisas que não estão resolvidas na nossa vida, mas são coisas muito sérias de exemplo para todo mundo. A palavra aqui está trazendo o rol de que Deus está ensinando através de Jesus Cristo como se deve adorar a Deus. Mas qual é a realidade? O Espírito de Deus, bem como o Espírito, na sua essência, ele vai se materializar. Então, por exemplo, Deus se materializa numa criança? Sim. Mas você não vê o Espírito de Deus falando sozinho com voz de criança. Você não vai ver. Mas você vai ver materializado numa criança. Então, quando nós entendemos que nós prestamos a Deus uma adoração,
Eu entendo que o Espírito se materializa na alma, no corpo e na vida da pessoa. O Espírito. Quando nós fazemos uma invocação e buscamos intimidade com o Espírito Santo, isso é importante você entender essa frase. Você começa a ver que a pessoa é usada pelo Espírito Santo. A velocidade que o presbítero Douglas fez a oração não é uma velocidade humana dele. O Espírito dá em excesso, assim, dá em medida gloriosa as palavras. Ele vai como uma metralhadora. Glórias a Deus. Mas se ele não tivesse o Espírito Santo de Deus, ele não teria solução. Verdade, Deus. Aleluia. Onde eu quero chegar? Quando você vê que há uma exigência da parte de Deus, de uma adoração sincera, uma adoração autêntica, de uma adoração com compromisso, na verdade, ele quer dizer o seguinte: se eu encontrar tua matéria Aleluia. e que venha corroborar os pensamentos do Espírito, porque nós somos templo do Espírito Santo, aí eu entro no meu Espírito e derramo sobre você. Aleluia. Mas se Deus não encontrar uma matéria, um corpo, uma alma, e aquela matéria estiver coadunada, emparelhada com o Espírito das trevas, vem o Espírito das trevas, encontra a matéria e aqui se materializa. Por que é importante você entender isso? O Espírito de Deus, ele se materializa de uma forma muito gloriosa. E aí nós vemos as pessoas serem usadas pelos sinais de Deus, com a autoridade de Deus. Mas por que isso? Porque há a materialização do Espírito de Deus. Aleluia. Quando Jesus está ensinando isso aos samaritanos, Jesus está querendo dizer: olha, não há essência espiritual para que Deus habite em vocês. Os samaritanos naturalmente devem ter repudiado, né? Muitas pessoas repudiam, porque as pessoas falam assim: todos nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. E aonde é que eu desejo chegar, irmãos, para que a gente possa trazer um entendimento maior de tudo isso? Na adoração, você coloca a essência de um entendimento da pureza de Deus. Então eu começo a entender: bom, essa pessoa, ela tem exigências desde a fundação do mundo. E a palavra de Deus, ela fala: você vai ter que cumprir o primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus, de todo o quê? De todo o seu coração. Aí você começa a entender que não é com um jeitinho que supostamente às vezes nós estamos com uma vida que não agrada a Deus, e alguém sai: bom, eu já orei a Deus para isso. Peraí, o fato de você orar não quer dizer que Deus ouviu. Mas por que nós devemos fazer esses questionamentos e investigar qual é a oração que Deus vai ouvir e qual é a oração que Deus não ouve todas as orações? A Bíblia diz que Deus não ouve a oração de pecadores. Então o pecador está orando à toa, porque o João diz: Deus não ouve a pecadora. Por que ele não ouve? Deus é uma pessoa separada. E ele colocou a porta até Jesus. Então o pecador tem que ir até Jesus. E aí sim, ele no arrependimento, ele poderá ser ouvido. Mas ele direto, ele não é ouvido. Então, quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de uma intimidade maior, mas que vem acompanhada de pureza. Porque tem coisas que são, na verdade, muito fáceis de entender. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus para entender, você ainda não complica a sua vida. Mas por quê? Porque eu não consigo entender isso, pastor. A pessoa vai para um centro de macumba, começa a bater o tambor lá. E aquelas pessoas que estão em conexão com o Espírito das trevas, a matéria delas está sujeita com que o Espírito das trevas tome posse delas. Então elas batem palma para o negócio descer e batem palma para o negócio subir. Quem que desceu na vida daquelas pessoas? O Espírito das trevas. Quando nós olhamos e vemos Jesus fazer uma observação de qual tipo de adoração nós devemos fazer, você começa a ver que ele está dizendo que vocês têm que fazer uma adoração compatível com aquilo que é uma realidade escriturada. Então isso fica de forma clara para todos nós o quê?
é qualquer adoração que Deus recebe? Claro que não. Isso importa em que, irmão? Porque quando nós estamos presentes na casa de Deus, a sustentação da salvação é um processo iniciado com os judeus. Então não tem ninguém que entenda mais de salvação do que os judeus. E a gente vai para uma doutrina como essa e começa a ver por que existem falhas na nossa vida em que nós fazemos uma adoração toda errada. Porque eu posso estar aqui, mas eu homenageio a Deus com uma vida errada. Não, eu cantei, eu ouvi, agradeci lá fora. Lá fora esse pastor não é pastor. Meu Deus. Lá fora essa moça que está aqui, essa moça não tem vida bíblica. Essa moça não tem vida de oração, essa moça não conhece os 5 primeiros livros, não conhece os profetas grandes, pequenos, não conhece a história bíblica, não conhece nada. Então, dentro de uma arguição espiritual, vou fazer uma adoração a Deus. Jesus diz: nós adoramos o que sabemos. Quando nós manejamos alguma coisa, que aquela ferramenta tem um perigo, nós manejamos com todo cuidado. Por quê? Muitas pessoas usaram ferramentas tão perigosas que perderam alguma parte do membro, a mão, o braço, que as ferramentas eram perigosas. Adoração a Deus, irmãos, para que você tenha devido entendimento que Deus se manifeste. Você começa a ver que há necessidade de que a verdade ela seja assim no teu coração. Você pode até não aceitar ela. Não, mas a verdade a verdade é que eu não sou homem de oração, não oro. A verdade é que eu não sou uma mulher da Bíblia. A verdade é que eu não tenho nem canto para esse assunto. Esse assunto é como se fosse um aniversário. Eu vou lá, bato palma, aí eu vou para minha casa. Mas quando você começa a ver a realidade da pessoa de Deus, tudo muda. Mas muda. Por quê? Porque o impacto espiritual, ele é dado segundo a sua adoração, segundo o seu temor. Eu entro na igreja. Sempre me veio o pensamento de não tocar nada na igreja. Porque assim que a gente entra na igreja, a igreja é uma obrigação. Não quer dizer que eu não entro sozinho. Eu entro aqui, eu tenho uma lembrança que um certo homem tocou naquilo que não deveria tocar e morreu fulminado. Eu já tive muitas notícias, eu vi várias pessoas que morreram sem derramar uma gota sequer de sangue. Mas no ensinamento que o Espírito me deu, Deus me disse: ele não morreu, ou ela não morreu. Eu matei. Então entenda bem o seguinte: aí o Marcelo leu lá em Gênesis 39. Em Gênesis 38 tem uma moça chamada Tamar. Ela concebeu o primeiro filho chamado Eva. Isso não foi tão perverso que a Bíblia diz que Deus o matou. Meu Deus. E depois essa mesma moça concebeu outro filho chamado Onias. Em algumas Bíblias está como Onias. Esse também tinha uma perversidade no grau elevado. Deus também matou Onias. O que eu aprendo quando eu faço uma adoração a Deus? Meu Deus. Eu não estou adorando absolutamente uma coisa que eu acho que eu tenho que entregar a Deus uma realidade conveniente à minha carne. Eu começo a ver que uma vida de corrupção, ela está aplaudindo o inferno, ela não está aplaudindo a Deus. Então eu tenho que desvencilhar daquela vida e eu não estou fazendo nada. Esses dias agora, irmãos, eu ouvi um monte de coisas, tipo em casa assim, meio aqui, parecia que estava, sei lá, enjoada. Acho que deram tanta comida estragada a gata, mas chega a gata vai vomitar. Só de história triste. Mas aquela pessoa que supostamente ela acredita que ela é uma pessoa, ela trouxe uma digestão em que, se ela oferecer uma adoração, o ser humano, pelo Espírito, ele já rejeita. Por que ele rejeita? Por quê? Porque é da maldade, é muita maldade. É muita maldade. Então, quando
a língua, ela faz um estrago. E eu também, nesses dias de hoje, quero dizer para os irmãos que alguma coisa me incomoda quando a pessoa não entende que a adoração que ela está fazendo, em muitas ocasiões eu vejo, mas eu tenho que ficar calado. Porque uma coisa está conectada à outra. Não adianta você se auto-dominar quando você não vê a realidade, a necessidade de você ter essência. O que você vai fazer? Você sabe com essa pessoa? Essa pessoa, ele é o Deus do universo. Espera, eu vou repetir. Quem que é essa pessoa? Ele é o Deus do universo. Todos os planetas, todas as estrelas, todas as mais elevadas nuvens, alturas, essa pessoa, ela comanda tudo. Eu não sou eu, com uma vigia e com uma adoração frágil, sem essência, sem compromisso, que vou alcançar essa pessoa. Não vou. Quando Deus começa a trabalhar na sua vida, você começa a buscar resultados. Eu não faço uma oração para ver se vai dar certo. Me preparo. E eu digo para ele, vou amarrar o inferno. E não são as poucas vezes que eu enfrentei essa bicharada que as pessoas falam por aí que são os orixás deles. Não foi uma vez em duas. E o que eu vejo? Eu vejo que na igreja eu posso contribuir com os irmãos, contribuir com as irmãs, trazer as doutrinas, mas qual é a primeira doutrina básica? Tem que adorar essa pessoa, mas com uma realidade mesmo. Por quê? Eu não sou dono de ninguém, eu sou dono do Gabriel, eu sou dono do irmão José, não sou dono do Osmar, não sou dono do presbítero, eu não sou dono de ninguém. Pastor, contribui com a verdade, por quê? Essa pessoa, quando é adorada, glorificada, quando é respeitada, que você entra se sentindo um trapo dos trapos, e fala, olha, por favor, me perdoa. Me perdoa porque eu sei que sou impuro. Me perdoa porque eu sei que tenho uma vida que não te agrada. Eu sei que eu sou preguiçosa, eu sei que eu não amo dinheiro. Eu sei que não sou uma boa mulher, eu sei que não sou um bom marido, eu sei que não sou. Glória a Deus. E aí eu entendo. Você está confessando? Por quê? A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos nos humilhar diante de Deus. O que as irmãs fizeram num grau menor foi humilhação. Você deve entender o seguinte: se a pessoa está pronta a te ouvir, está pronta a te perdoar, está pronta a te ajudar. Porque algumas coisas podem ficar meio que anuviadas, sabe? O que é anuviadas? Elas estão claras, sabe, Osmar, mas não estão muito claras. Porque eu não acredito muito. Então, por exemplo, há muitas pessoas na igreja, no inferno, ele não está claro. Mas, pastor Sérgio, Deus vai julgar a pessoa do inferno? Irmãos, pelo grau transcendental, pelo grau de justiça, pelo grau do sacrifício do filho dele, derramamento de sangue, pelo grau das angústias que a natureza humana causou e causa nos céus, pelo grau de ingratidão, ele fala: a porta do inferno está aberta. Eu não acho que Deus vai jogar, eu tenho certeza. Mas o que dá toda certeza? Se Deus não lançar a pessoa no inferno, ele se torna mentiroso. Porque quando você viu o Espírito dizendo: bom, ou você se ajeita, você conserta, ou você vai para o inferno. Bom, quem é o pastor? Quem é o irmão, a irmã, que pode invalidar uma coisa dessa? Bom, então eu não tenho poder para invalidar? Claro que não. É Deus. Então Deus está querendo nos dar graça para que nós possamos apresentar o entendimento bem claro de apresentar uma vida para Deus. Aqui terminando diz assim: Deus é Espírito. Quando nós falamos de Deus é Espírito, estamos dizendo o seguinte: ó, a multiforme obra de Deus, ele quer dizer o seguinte: eu contemplo tudo, porque eu sou Espírito. Ele não tem forma física. Ele pode entrar em qualquer lugar. Ele pode entrar nas nuvens, pode entrar nas profundidades.
pode entrar em qualquer lugar inacessível. Eles passam por essas paredes de uma forma clara. Por quê? Porque o mundo deles é superior ao nosso. Então, a parede pode servir para a gente como barreira, mas para Deus não serve. Ele passa por tudo isso. Bom, se Ele realmente está na nossa vida, e nós sabemos que corremos o risco de ser devorados porque não obedecemos a Deus. Então, o que eu faço? Uma adoração perfeita. Todas as vezes que eu amanheço, se eu vou no banheiro de manhã, eu já falo o nome de Deus naturalmente. Louvado seja o teu nome. Agradecido seja o teu rei, exaltado seja o teu poder. Porque eu sei que essa pessoa recebe homenagem de 24 horas sem matar. E se eu realmente crer que Deus é real, você crê, você tem que entender o seguinte: faz uma transição espiritual pela fé, adorando logo a Deus, independente que você venha a óbito para sair desse corpo e ir para não. Já faço uma vida para Deus hoje. Por quê? Eu imagino Ele todo o tempo. Eu sei que Ele é real, eu sei que Ele vai fazer, vai me ajudar. Mas agora eu não posso errar. Por quê? Muitos homens foram devorados pelo espírito das trevas. E por que esses homens foram devorados pelas trevas? Porque o corpo foi feito para templo do Espírito Santo. E eu presto uma homenagem ao templo. Eu presto uma homenagem às trevas. É claro que eu vou de braços abertos para as trevas. Não é isso, bebê? Se nós não sustentamos, não, nós somos templo do Espírito Santo. O que você tem? Tem uma estrutura, tem o onipotente poder do Espírito Santo, tem um exército dele que eu puxo pela fé. Quando eu vejo aqueles relâmpagos, aqueles trovões, aqueles raios, aqueles terremotos, eu puxo na minha mente para ele. Não tem exército brasileiro, não tem exército do mundo que nós suportamos essa. E aí o próprio Deus vê a tua temperatura espiritual e fala assim: aquela moça é minha, tá? Me adorando uma força que tem que ter. Então o que Deus quer que nós venhamos entender? Presta uma homenagem, uma adoração, um engrandecimento como esse Deus mereceu. E hoje, irmãos, é uma coisa muito importante. Porque às vezes a gente vê resultados coisas que não prosperam. E por que não prospera? Uma adoração inadequada é como se fosse uma coisa falsa. E nós sabemos que quando um homem está no mundo falso, ele se apresenta sem escritura, com todos os enganos do mundo. Então ele está prestando uma homenagem na matéria dele ao outro. Mas nós não. Nós vamos prestar uma homenagem conforme a escritura sagrada. Conforme aquilo que temos aprendido do próprio Deus. Então essa é a razão de nós estamos mais a Deus. Vamos louvar e agradecer. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.